Boom! Tudo para concursos de conteúdo para redação discursiva. Sobre Sociologia de Zygmunt Bauman. Quantas páginas são? Uma, duas, três, quatro. Quatro. Algumas perguntas sobre nossa sociologia. Conceito de modernidade líquida, que pretende explicar as transformações do que o mundo passou a partir da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Mais. Conceito. Os indivíduos são líquidos e estão preocupados em buscar o prazer individual, o sucesso individual e abdicando a concepção do bem-estar da coletividade. O mercado não propicia um planejamento de vida, já que os empregos são cada vez mais voláteis, temporários e flexíveis. Se antes alguém entrava numa determinada empresa e se aposentava nela, agora isso não existe mais. As pessoas passam por várias experiências. Próximo, o Estado também não consegue colocar em prática aquilo que prometeu, não consegue garantir os direitos sociais básicos, cada vez mais oferece menos aos cidadãos. Coisa de fast food, parece que tem. Sociedade, líquida, rádio, altura, música, trânsito, política, Estado, mercado, indústria, medo, pessoas, números, incertezas. Bauman, modernidade líquida, desdobramento ou uma consequência das promessas não efetivas da modernidade sólida. Por fim, você pode também estar se perguntando também o que fazer, porém Bauman nos dá algumas pistas. Caçador, jardineiro, equilíbrio natural, daninhas, discursos e publicou mais de 40 livros, destaca aqui alguns. 44 quadros do mundo moderno, líquido, eu já li esse aqui, é muito interessante. De tantas coisas, é interessante por causa de tantas coisas que podem ser usadas para textos. Modernidade líquida, amor líquido. Amor líquido é interessante. Zygmunt Bauman é considerado um dos sociólogos mais importantes do século XX em suas concepções teóricas, abrangem vários subjetos e realizam uma interdisciplinaridade das áreas humanas do saber. Posso garantir que se você fizer referência ao pensamento de Bauman em sua redação, usando-o de maneira correta e conceitualizada, em suas reflexões isso mostrará uma baita sofisticação argumentativa aos corretores, o que causará impacto positivo. Como você já viu ao longo deste material, Bauman é o autor de conceito de modernidade líquida que pretende explicar as transformações que o mundo passou a partir da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. A Segunda Guerra Mundial em 1939 a 1945. A ideia de progresso da humanidade se esvaiu, visto as arbitrariedades que aconteceram nesse período, com destaque para o Holocausto dos judeus e para os mais de 60 milhões de mortos. Em seguida veio a bipolarização do mundo, bloco capitalista americano x bloco socialista soviético, que irá marcar a Guerra Fria de 1946 a 1990, no qual a tensão era enorme. Pela primeira vez na história, a ameaça de dizimar os seres humanos através do uso de bomba atômica era uma da real possibilidade. De lá para cá, temos uma intensificação de vários conflitos étnicos e geográficos no mundo. Acompanhamos o desenvolvimento de globalização, que vem transformando a paisagem social moderna e estamos presenciando o medo do terrorismo em escala mundial, os conflitos migratórios e também a superação das barreiras geográficas, uma sociedade do e para o consumo, um sistema econômico capitalista que cada vez mais aumenta as desigualdades sociais. O panorama acima configura o que é modernidade líquida, mais consumo, né? Para Bauman, a modernidade líquida é um mundo sem forma, de incertezas, de medos, de ausência e de concepção de progresso e de fragilidade nas relações sociais. Esse
esse atual momento do período histórico é diferente do que ele denomina de modernidade sólida, que começou a ser concebida com o renascimento dos valores do humanismo, consolidada com o racionalismo, o René que foi feito pelo René Descartes, Francis Bacon e Spinoza. Eu já vi o Francis Bacon em algum canto aqui de estudos e discursivas. E também com o iluminismo. Concebida com a modernidade sólida também teve no iluminismo, que tinha o John Locke, o Rousseau, Montesquieu, Voltaire, eu gosto do Voltaire, e Kant. Na modernidade sólida havia a preocupação de organizar a sociedade por meio de leis civis do exercício da ética. Existe a rigidez nas relações sociais entre os sujeitos e as instituições sociais. A crença na razão para que o homem dominasse a natureza e intervisse de maneira a proporcionar o bem-estar coletivo. O conhecimento era extremamente valorizado, e bem como a sua divulgação. Lembrar dos iluministas que debatiam suas ideias nas ruas e nos salões, além de organizar o saber sobre diversos assuntos, a enciclopédia, por exemplo. Os avanços das investigações científicas e filosóficas eram notórios. As principais concepções políticas do século XIX, ele era liberal, que ela é liberal e marxista, e cada um a seu modo objetivava um progresso da sociedade e melhoramento dela. Contrapondo-se a algumas características da modernidade sólida, a sociedade líquida de 1946 até os dias atuais está sem forma definida. É um período de transição. A liquidez da sociedade não consegue tomar forma porque está em constante transformação. Ela não consegue desenvolver um projeto coletivo de sociedade de longo prazo. As políticas e suas reivindicações estão cada vez mais fragmentadas. Outra característica marcante para Bauman é que se perdeu a ideia de utopia, o que fez com que se perca o caráter reflexivo em relação à sociedade. Os indivíduos líquidos estão preocupados em buscar o prazer individual, o sucesso individual, abdicando da concepção do bem-estar da coletividade. A atual sociedade está sendo regida cada vez mais pelos valores e regras do mercado, cujas concepções introjetam no indivíduo as ideias de concorrência, da felicidade e de consumo e que o indivíduo basta em si mesmo. O mercado não propicia um planejamento de vida, já que os empregos são cada vez mais voláteis, temporários e flexíveis. Se antes alguém entrava numa determinada empresa e se aposentava nela, agora isso não existe mais. As pessoas passam por várias experiências e são sondadas frequentemente pelo desemprego. Triste, né? Sondadas. O Estado também não consegue colocar em prática aquilo que prometeu, também não consegue garantir que os direitos sociais básicos das pessoas cada vez mais oferecem menos aos cidadãos. Com o advento da modernidade líquida, a estrutura social moderna em torno da fixidez, da razão e do progresso se dilui. Para o sociólogo polonês, as relações passam a ser mais voláteis, as instituições sociais passam por descrença e não são mais pontos de referência. A sociedade estrutura e suas relações principalmente pelas conexões virtuais, passando a partir do desconhecer ou a desconhecer as sanções de intimidade, de privacidade, de individualidade, há uma necessidade de comunicar tudo nas redes sociais, a rotina do dia a dia, desde que um café da manhã a uma briga com a namorada é compartilhada. Costumo brincar, conteúdo de brinco, de mudanças, por exemplo, de Descartes. Descartes falava umas coisas tipo, estou nas redes residenciais, logo existo, sabe? Porque é ao contrário, é uma frase zoada. Perde-se o tempo interior, a reflexão com a realidade, e isso tem intensificado a solidão e modificado a maneira de produção de trabalho. Cada vez mais é incentivado o trabalhador a realizar suas funções em casa e através de aplicativos de colaboração. Nessa mesma perspectiva, presenciamos a liquidez dos valores, o conhecimento fragmentado e apressado, como se fosse um fast food. Mal a pessoa lê uma manchete de revista ou de jornal, já acha que domina o assunto. No Brasil é incrível a quantidade de pensadores nas redes sociais, que conseguem concordar ou refutar rapidamente uma ideia sem nenhuma reflexão. É comum encontrarmos as pessoas que criticam o pensamento de Marx sem nunca nem ter lido sequer qualquer livro dele, ou de pessoas que querem definir o pensamento político da direita sem conhecer nenhum autor sobre a direita desta corrente. Isso é devido ao processo de aceleramento do tempo, no qual tudo tem que ser feito instantaneamente. Contudo, o conhecimento e a reflexão são processos que levam tempo e por isso, sei lá o que. Os valores éticos, os quais são pensados desde a antiguidade classista,
estão em crise. Por exemplo, nosso bom e velho conhecido Aristóteles dizia que o exercício de ética leva à felicidade e responsabilidade do indivíduo. Só que tem um problema, a ética tem que ser treinada também. Ela não é inerente, o comportamento ético não é inerente à população, tá? Por ele, ética é um hábito, portanto precisa ser praticada. Para os iluministas, liberdade de um sujeito termina quando começa a de outro, o que reflete a ideia de bem comum, de respeito. Só para comentar o que eu falei, tipo, eu tô totalmente errado na coisa de inerente, assim, tipo, não é que não seja inerente à ética. Tipo, se você pensa, a ética são meios de pensar e de agir que são considerados respeitosos para com as outras pessoas, certo? O que é inerente às pessoas é, tipo, não sentir bem quando ver coisas ruins ou ver coisas, ou fazer coisas ruins, elas não se sentem bem. Isso é inerente. Tipo, e é quando fazem coisas boas, que normalmente seriam consideradas como coisas éticas, elas se sentem bem. É isso, é a única coisa de que é meio que inerente, né? Considerando tudo. Ou seja, as pessoas só agem por causa do que elas sentem. Sentimentos, ou do próprio corpo, né? Sentir bem ou sentir mal. Vamos lá. Continuando. A partir da liberdade da sociedade líquida, o que interessa é a vontade individual. Se eu quero, eu posso. A partir disso, a liberdade do outro é desrespeitada. É como encontrar as pessoas em lugares coletivos, como por exemplo no ônibus, ligar seu celular ou rádio em altura alta, obrigando os demais a escutarem a mesma música. Isso também se verifica no trânsito ou em outras esferas das relações sociais. O medo se transforma em uma política tanto do Estado como do mercado, que restringe a liberdade, e há o medo do desemprego. Há o medo de se relacionar amorosamente e ter relações. Também há medo de ficar doente e não conseguir atendimento. E também há seguros para tudo, que vão desde o seguro do carro ao seguro de vida, ou seja, seguros do medo. A indústria do medo faz com que as pessoas cerquem suas residências, se distanciem ao contato com outras pessoas e as áreas públicas são evitadas. A violência aumenta em números vertiginosos. As incertezas são diversas. Você deve estar se perguntando então: Bauman quer a volta da modernidade sólida e acredita que ela é melhor do que a modernidade líquida? Não. Para ele, a modernidade líquida é um desdobramento de uma consequência de promessas não efetivadas da modernidade sólida. Por fim, você pode também estar se perguntando o que fazer. Um filósofo ou sociólogo pensador está preocupado em entender a sociedade e não de fazer previsões ou apontar caminhos a serem seguidos. Não como agir, mas como é uma coisa. Porém, Bauman nos dá algumas pistas de como resolver essa metáfora usando usando uma metáfora de caçador e jardineiro. Para ele, a metáfora simboliza a era pré-moderna, é a do caçador. Ou seja, sua principal tarefa era defender terrenos de expansão de toda qualquer interferência por humanos, com o objetivo de defender e conservar o equilíbrio natural. Essa era a ação do caçador. Daí, a ação do tipo caçador pode ser representada como uma crença de que as coisas são melhor estão naquele momento e não deveriam ser mudadas. E que o mundo é um sistema divino e que cada criatura tem o seu próprio lugar. Por outro lado, se você usa a metáfora do jardineiro, é aquele que controla o seu exterior, certo? Então, ela revela a era moderna. O jardineiro assume que não haveria uma ordem no mundo, mas ela depende de constante atenção e esforço coletivo para o mundo. Sabe que tipo de planta deve crescer ou não, e que tudo está sob seus cuidados. Ele força a sua concepção prévia e o seu enredo, incentivando o crescimento de certos tipos de planta e destruindo aquelas que não são desejáveis, as ervas daninhas. É do jardineiro que tendem a mais sair os mais favorosos produtos de todas as utopias. Se ouvirmos discursos que pregam a fim das utopias, é porque o jardineiro está sendo trocado, novamente pela ideia de caçador. Interessante. Os livros que eu falei. E assim,
termina esse conteúdo de sociologia de Zygmunt Bauman, modernidade.